Bem, vamos lá. Hoje a gente vai aqui fazer um breve resumo da defesa do então presidente Jair Messias Bolsonaro, do hoje ex-presidente. Essa defesa foi representada pelo Tarcísio Vieira, né? Inclusive já foi ministro duas vezes no TSE como titular e já foi inclusive ministro substituto atuando lá nas eleições de 2014, portanto é um advogado aí bem experiente, né? Vamos analisar aí os principais argumentos da defesa. E peço suba à tribuna o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que falará tanto pelo representado Jair Messias Bolsonaro, quanto pelo representado Walter Souza Braga Neto, pelo tempo somado regimental de 30 minutos. É isso aí, né? Muito bom São dia, dois ilustre investigados, presidente, então senhora ministra dobrado, Carmen né? 15 Lúcia, minutos, excelentíssimos dobrado dá senhores 30. ministros, doutor representante do Ministério Público Eleitoral. Como bem disse o doutor Valber Agra, em virtude de fenômenos como as chamadas bolhas informacionais, que são muito caros a questões como as fake news, por exemplo, dentre outras, estão também os temas dos chamados fatos alternativos e das disputas de narrativas sobre os mesmos fatos. Até passado bastante recente, convivia-se muito. Ó, primeiro ponto que ele já destaca, né? Para evitar a pecha de fake news, de que o investigado seria um propagador de fake news, ele já destaca o seguinte: olha, nem tudo que foge ao senso comum necessariamente é fake news. Existe a chamada guerra de narrativas. Então, eu posso ter uma visão diferente do senso comum, o que é próprio da democracia. Então, ele tenta retirar essa pecha de fake news do investigado. Muito bem, com versões diferentes, com visões diferentes, mas dos mesmos fatos. Isso é próprio da democracia em sentido substancial. É bom que seja assim e sempre foi assim. Filtros artificiais de verdade têm tisnado, todavia, esses consensos democráticos verdadeiros e colocam em xeque, sim, conquistas civilizatórias em instituições republicanas. É justamente esse o caso. O julgamento em debate é representativo desse tipo de disfunção nada serviente da boa democracia e do verdadeiro Estado democrático de direito, como bem disse o ministro Marco Aurélio, onde os fins não justificam os meios. No Estado de Direito, ritos e solenidades não podem ser flexibilizados em nome de nada, na mira de nenhuma finalidade. Ó, ele vai tratar uma questão agora bem interessante, tá? Principalmente para quem estuda a introdução ao estudo do direito, né? É, que o direito, né? Lembra que o direito ele veio para dar uma certa estrutura civilizatória. Então, por exemplo, a conquista mais retumbante do direito é exatamente o princípio da legalidade. Então, os ritos e todos os comportamentos desabonadores ou abonadores estão previstos em lei. E os ritos não é diferente. Então, o cumprimento desses ritos ele traz uma serenidade, uma civilidade. Se a gente ultrapassar, quebrar esses ritos em nome de um contexto político, a gente tem que extirpar determinado contexto político, determinado espectro ideológico, ainda que por trás disso esteja uma boa intenção, é o que o ministro coloca aqui, que isso a um tempo pode trazer uma certa quebra civilizatória, porque o direito ele trouxe uma racionalidade para a civilização. Então a ideia que ele tenta colocar é isso, que os ritos devem ser obedecidos independente de qualquer contexto político. Pretendida de antemão, notadamente de natureza política. É por meio dele, devido ao processo legal, é por meio do Estado democrático de direito que se infunde justamente racionalidade, imparcialidade e equilíbrio aos atos. É total, exatamente isso, né? Independente do caso aqui, o direito, os ritos, eles vão ditar um tom civilizatório, né? Imagina se a cada contexto político, se a cada paixão política a gente flexibilizar os ritos e flexibilizar os direitos, né? Os direitos e garantias, a gente estaria ali fadado ao retorno ao estado de origem, né? Atos de poder, inclusive aos atos de poder
do Poder Judiciário. Se não há direito sem política, o que é verdade, também não deve existir política à margem do direito. São conquistas inegociáveis e são conquistas em inegável instrumentalização recíproca. Graças justamente ao império do direito, ao império da lei, o Estado Democrático de Direito, não precisamos acreditar em homens, ainda que bem intencionados, para alguns chamados de déspotas esclarecidos, mas sim na lei, mas sim na justiça, como acesso à ordem jurídica justa. Com todo respeito ao ilustre advogado que me antecedeu na tribuna, não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo. Ó, isso aqui é algo que ele vai bater muito, tá? Que independente, inclusive a gente vai entrar num tema depois que é sobre a citada minuta do golpe, ele diz o seguinte, olha, o que está em jogo é um fato específico. Se o bolsonarismo, enfim, outros movimentos descambaram para eventuais excessos, o que está em jogo aqui é um fato específico e não um espectro ideológico ou um pensamento político, né? Então ele vai tentar jogar isso para um ponto, né, para que aqui está se julgando, como qualquer outro processo, se julga um fato e uma pessoa específica. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo... Ó, só para traçar um paralelo, né? Não estaria em jogo aqui o bolsonarismo, assim como lá na Lava Jato não deveria estar em jogo o lulopetismo, né? Então é mais ou menos isso que ele quer dizer, que um instrumento, um processo não pode servir para combater um determinado pensamento político ou uma estrutura política. Mesmo porque, como ele mesmo disse aqui, o tribunal é apenas um tribunal, não é um parlamento, né? Quem faz contenções políticas, quem articula contextos políticos é um parlamento, né? De direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. A impropriedade da via eleita, excelências, é patente, patente. São tipos que, num escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas, ou por descumprimento do artigo 36, ou por descumprimento do artigo 73. Primeira tese propriamente jurídica aqui dele, tá? Primeira tese propriamente jurídica. Ele diz que a via eleita é inadequada, ou seja, a espécie processual manejada, que é a AIJA, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que tem como causa de pedir o abuso de poder político, seria inadequada. E por que seria inadequada? Porque a tal da reunião com os embaixadores, lá em julho, ela poderia, no máximo, ser uma propaganda eleitoral antecipada, né, já que de uma certa forma foi falado ali em plataforma eleitoral, ou uma conduta vedada a agente público por meio de utilização de bens públicos, né, no caso ali o prédio público que teve a reunião, lá do artigo 73 da Lei 9504. Então, a primeira tese jurídica é que a via eleita seria inadequada, ou seja, espécie processual não adequada para o tema. Ambos da lei das eleições. Multas, aliás, nos moldes de tantas que foram aplicadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em casos rigorosamente semelhantes. Não é preciso ter uma memória prodigiosa para relembrar que multas foram aplicadas pelo TSE ao próprio investigado, ao senador Flávio Bolsonaro, ao deputado Nicolas Ferreira, à deputada Carla Zambelli, dentre outros. Multas por falas de conteúdo desinformacional. Pelos mesmos fatos em julgamento, ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro já foi multado. Representações, não AGES, representações do PT,
do PCdoB, do Ministério Público Eleitoral e do próprio PDT, sobre os eventos, sobre a reunião com os embaixadores. Em julgamento conjunto, o tribunal, inclusive, aplicou a multa de R$20 mil a Jair Messias Bolsonaro. Mas há mais. Perceba-se que o PT, que se preocupou em impugnar com muito método, com muita verticalidade, diga-se de passagem, em elogiar a passagem, cada centímetro da caminhada eleitoral da campanha bolsonarista, não ajuizou age nesse caso. Nem o diligente Ministério Público Eleitoral, nem os demais candidatos, nem os demais partidos, porque não quiseram, porque claudicaram, não. Coube ao PDT, antes de deflagrar do período eleitoral e muito antes das eleições, manejar uma ação de investigação judicial eleitoral. Porque olha só para a gente entender aqui a linha do tempo, tá? A ação, e isso vai ser importante para a gente entender outra coisa depois, o fato que foi a reunião com os embaixadores, a gente tem até um vídeo aqui explicando sobre essa ação. Ela ocorreu sobre os fatos que ensejaram essa ação. Ela ocorreu em julho, a petição inicial ela é de agosto, as eleições obviamente em outubro, e a diplomação dos eleitos em dezembro. Depois a gente vai falar especificamente desse ponto aqui, que ele vai citar da tal da minuta do golpe, tá? Então, muito embora, né, ele fale sobre a data em julho, é possível sim se propor age, mesmo que o fato ocorra antes do período antes da campanha eleitoral. É possível sim, tá bom? Fatos amoldáveis aos tipos da representação do 36 ou do 73 da Lei das Eleições. Uma ação que, nos termos da lei, se presta para apurar não o uso, mas o abuso do... Veja que ele insiste, né? No máximo era propaganda eleitoral antecipada, lá no artigo 36, ou quando está vedado agente público, que não um abuso de poder político ou econômico. Poder político, o abuso do poder econômico e o abuso dos meios de comunicação, inclusive na internet, por construção judicial recente do TSE, e que exige gravidade para sua condenação. Todos nós aprendemos que, em direito, o nome que se dá às coisas é totalmente irrelevante. A natureza jurídica das coisas não advém do nome. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores. A vida em prédio público? A vida em prédio público. Em que mês? Em julho do ano eleitoral, eleições em outubro. Isso não traduz uma base fática suscetível de apuração em ação de investigação judicial eleitoral. Se o presidente queimou a largada em matéria de propaganda, que se lhe aplique a multa do 36. Se o presidente fez uso indevido de um prédio público, que se lhe aplique a multa do artigo 73 ainda da Lei das Eleições. na via eleita Mas inadequada. o PDT, numa espécie de esquenta eleitoral, como naquelas escaramuças que antecedem os verdadeiros combates, optou pela age, como se houvesse discricionariedade técnica no trato dessa matéria, como se fosse possível tergiversar com a tipologia das ações eleitorais e com a cientificidade desse ramo do direito eleitoral. Eu não creio, sinceramente, tenha havido um erro. Não creio. O que se deu na espécie foi o uso indevido da justiça eleitoral como plataforma política de propaganda antecipada, de acesso artificial à mídia, como forma de catapultar uma candidatura cambaleante que jamais decolou, como vitrine. Só para lembrar, né? Essa ação, essa AIGE aqui que está em jogo, é do PDT contra a chapa Bolsonaro-Braga, né? Então, o que ele vai, que não é um argumento jurídico propriamente, mas, enfim, é válido aí para uma sustentação oral, é que o que ele diz é que essa ação foi utilizada de forma inadequada, já sabendo pelo PDT, para ver se catapultava, né? Enfim, se decolava uma candidatura cambaleante. E qual seria essa candidatura cambaleante? Do então candidato Ciro Gomes. Então, é o que ele vai dizer aqui. Ciro Gomes não tinha chance nenhuma nas eleições, propôs essa ação para ver se de alguma forma conseguia um espaço na mídia. É um desdobramento da via eleita inadequada que ele fala lá desde o início. Eleitoral
aqui sim em flagrante desvio de finalidade, no uso da ação e batendo as portas do Tribunal Superior Eleitoral. Uma ação impostora, uma ação eivada de falsidade ideológica, uma ação totalmente fadada ao insucesso. Talvez por isso, diante desse fracasso iminente, desse retumbante insucesso anunciado, sobreveio o uso desesperado de uma espécie de boia de salvação, materializada numa injustificável alteração da causa de pedir, como se as ações eleitorais fossem buracos negros, como se as ações eleitorais tivessem causa de pedir aberta, como ocorre no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Natureza, poderiam até ensejar novas investigações nos tempos processuais adequados e nas esferas próprias, não na via eleita, não com aproveitamento de processo instaurado para finalidade diversa, não com exasperação do prazo decadencial, já que AGEs têm que ser intentadas até a diplomação, no ano passado 12/12, não na justiça eleitoral, não para finalidades e propósitos extrajurídicos, não ao arrepio do devido processo legal. No devido processo legal são os meios que justificam os fins, não para colocar fim eleitoral em Bolsonaro, no bolsonarismo, ou mesmo para... Repara que ele vai bater muito nisso, né? Não está a se julgar aqui um espectro ideológico, né? E sim um fato específico. varrer do mapa político um projeto de direita para o Brasil. De acordo com esse desenho inicial da causa, a defesa, ministra Carmen Lúcia, ofereceu contestação, produziu provas, e a causa de pedir delimita o contraditório. Isso não é uma questiúncula, isso é uma questão constitucional. Trata-se de assegurar o contraditório e a ampla defesa com todos os meios de recurso a ela, ampla defesa, inerentes. Não havia alteração da causa de pedir e com a... Agora ele vai entrar num ponto, tá, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais depois. A causa de pedir ela é limitada pelos fatos indicados na petição inicial. E aqui tem uma questão da tal da minuta do golpe, né? Vamos logo ver essa questão, depois a gente acompanha. Ele vai bater muito naquela tal da minuta do golpe. O que seria a tal da minuta do golpe? O fato em si, ele é de julho de 2022, que é a tal da reunião lá com os embaixadores. E, eventualmente, o investigado teria profanado o sistema eleitoral. A petição inicial do PDT, ela é de agosto de 2022. Depois a gente teve as eleições e teve o prazo final de decadência, né, da proposição, via de regra, da maioria das ações eleitorais, que foi a diplomação dos eleitos. No caso presidencial, 12 de dezembro. A tal da minuta do golpe, que é aquela minuta lá que decretava uma intervenção federal, inclusive no TSE, enfim, vinha vários termos lá que nem constitucionais eram, né? Ela foi achada na casa do ministro da Justiça, então ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, em janeiro de 2023. Então ele vai bater muito que, primeiro, houve a decadência, porque até o dia 12 de dezembro é que se propõe a AGE. E segundo, que esse fato do 8 de janeiro, com seus respectivos desdobramentos, nada tem a ver com a reunião dos embaixadores. Então ele diz que é um alargamento da causa de pedir. O TSE já decidiu isso em outra ocasião, já inclusive foi referendada a decisão do relator. De qualquer forma, ele está trazendo isso como prévia do mérito. A gente não sabe se o relator vai trazer isso como uma preliminar, mas isso já foi decidido e referendado pelo colegiado do TSE, que diz o seguinte, que se por um lado a parte alega que não pode se aditar ou alterar a causa de pedir, por outro lado, lá no artigo 493, ambos aqui do CPC, tá? Ambos do CPC, diz que se depois da propositura da ação algum fato constitutivo puder influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração. Então, o TSE entendeu que, de uma certa forma, a tal minuta do golpe, o 8 de janeiro lá que aconteceu a invasão dos prédios dos poderes, de uma certa forma era um desdobramento da profanação lá da reunião com os embaixadores. É uma discussão muito polêmica se houve ou não um alargamento
da causa de pedir, entra muito no campo subjetivo, né? Se de uma certa forma a reunião tinha a intenção de desacreditar o sistema eleitoral e o 8 de janeiro, de uma certa forma, tinha esse propósito, então o TSE entendeu que isso foi um desdobramento, né? Já o investigado entende que não, que isso é um alargamento na causa de pedir, inclusive, né, tendo superado uma contestação dos investigados, o que acaba fulminando aí a ampla defesa. De qualquer forma, o TSE já decidiu pela admissão dessa documentação. Tá? Vamos ver se isso vai ser enfrentado como preliminar. Contestação, circunscrito contraditório, demonstrou-se que na conduta dos investigados não há traço de abuso do poder. O ato foi eminentemente de Estado, foi institucional e oficial, fazendo uso do artigo 84, 7 da Constituição Federal, foi realizado não na presença de eleitores, não na presença de candidatos, não na presença de atores eleitorais no plano geral das eleições de 22, foi publicizado, foram encaminhados convites ao TSE, ao Supremo, ao Outra tese, né, de que essa reunião não tinha um cunho eleitoral, né? Era uma reunião meramente democrática, em que tentava se propor algumas alterações no sistema eleitoral brasileiro. Então é uma outra tese também de que essa reunião não tem o viés eleitoral. E não tendo viés eleitoral, o justiça eleitoral sequer é competente para julgar. TST, ao TCU, o ministro Fachin, à época, chegou a responder dizendo que não iria. Foi despido de gravidade, notadamente para os fins alusivos a esse tipo de ação que a AGE e o ministro Benedito, no dia 8 de dezembro de 22... Agora que ele vai falar da tal da minuta do golpe. Vossa Excelência acabou de pontuar isso no relatório, proferiu uma decisão de saneamento, de organização do processo, fazendo, inclusive, alusão ao processo da chapa Dilma Temer. E, na parte final, Sua Excelência diz, em bom português, que a controvérsia fática recai sobre as circunstâncias em que a reunião foi realizada. No caso da chapa Dilma Temer, não se admitiu depois provas que foram produzidas na Lava Jato, né? Ou seja, porque como era um evento específico de financiamento de campanha das eleições de 2014, não se admitiu eventuais caixas 2 realizados no ano de 2012 e 2013. Né? Então não se admitiu essas provas que foram produzidas na Lava Jato depois. Não o 8 de janeiro. Isso não é desdobramento de uma reunião com embaixadores, com todo respeito. Já tinha se iniciado a instrução probatória, ministra Carmelo, já tinha sido ouvido o depoimento do chanceler Carlos França em dezembro, antes do surgimento dos fatos. E o processo não caminhou para trás para refazer esse depoimento. Aqui sim há um cerceamento do direito de defesa. Isso não é documento novo, essa minuta de estado de defesa. Isso é um fato novo, de 13 de janeiro do ano seguinte. Ó, aqui, ó, só para rememorar, né? Vamos rememorar lá a linha temporal, né? Reunião em julho, que é o fato investigado, petição inicial em agosto, eleição em outubro, diplomação 12 de dezembro e a tal da minuta do golpe em janeiro de 2023, tá bom? Essa decisão foi submetida a referendo, sim, ministro Benedito. Ó, já foi Mas é preciso referendado. relembrar que contra esse acordo há um recurso extraordinário, já hospedado aos autos, e que pode, a tempo e a modo... O que eu acho, não tem como saber, né? Mas o que eu acho que no voto do ministro relator, ele não vai trazer mais essa questão, porque ela já foi decidida, ela já foi referendada pelo colegiado, mas há de se aguardar, né? Depender do resultado e da matéria elevado ao crivo do Supremo, porque a matéria é constitucional. E aí vieram, em dispersão do escorço litigioso, 3 investigações. O evento com os embaixadores em si mesmo, a realização pelo investigado de uma live em 2021 e uma entrevista televisiva daquele mesmo ano, além dessa minuta. Vieram vários documentos aos autos, todos estão relacionados nas alegações finais, nos memoriais distribuídos ao elevado escrutínio de Vossa Excelência, mas tem um interessante.
o ministro Benedito oficia o atual chefe da Casa Civil do governo petista. A autora, com todo respeito, sem nenhum pudor, junta esse documento apócrifo, impertinente, sem qualquer conexão com a lide. Os achados que vieram do Supremo, o ministro Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, contém, por exemplo, uma perícia papiloscópica sobre esse documento, dizendo assim, não é assinado, não é datado, não possui identificação, jamais foi tocado por alguém que não o escrivão da Polícia Federal, que fez a diligência e não se ocupou de colocar nem luva de látex, e a advogada que acompanhou a diligência. São as duas digitais que estão nesse documento, que nem merece o nome de documento, porque não é identificado, não é datado. Chegaram a dizer, Tarcísio, você tem participação? Não, tem até erros de português, ministro Carminho. É um documento risível, é um documento que foi parar na casa do ministro Anderson, não saiu de lá e não teve propósito outro senão ir para o lixo. E, com base nessas considerações, agradecendo a distinção, a atenção da Corte, os investigados reiteram o que vertido nas alegações finais. Muito obrigado. A gente viu aí as principais teses, né? Principalmente ele bate muito nessa questão do alargamento da causa de pedir e, sobretudo, também na a questão mais jurídica propriamente, é a de que a via eleita é inadequada. Né? A via eleita é inadequada porque ou seria propaganda antecipada ou seria conduta vedada a agente público. E uma outra questão mais profunda é de que a reunião sequer teve um viés eleitoral e, portanto, a Justiça Eleitoral sequer teria competência para julgar, porque foi uma reunião meramente argumentativa dentro do escopo aí democrático, tá bom? É acompanhar para ver o julgamento de mérito agora, né, o voto do relator, e a gente vai transmitir aqui ao vivo, tá bom? A gente te espera lá, forte abraço e até a próxima.